Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados fez uma audiência pública ontem em Fortaleza, comandada pela deputada federal Daiane Bittencourt, que vem a ser a mulher do capitão Wagner. Essa audiência pública, a primeira, era para discutir a Lei Orgânica das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros. E o principal palestrante foi o coronel Elias Miller da Silva. Ele é assessor legislativo do Senado Federal. Vamos ouvir o que disse a deputada federal Daiane Bittencourt no início da audiência pública. Quero iniciar esta breve fala expressando a honra e a satisfação de participar de um momento tão singular como este. O Ceará é o primeiro estado do Brasil a sediar um seminário da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Este é um espaço fundamental para discutirmos estratégicas e soluções diante da escala da violência. Aqui vamos tratar de um marco essencial na segurança pública, a implementação da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. Essa legislação representa uma conquista histórica para a valorização profissional, o reconhecimento das carreiras e o fortalecimento das instituições que garantem a segurança da nossa população. Reafirmo aqui o meu compromisso de fiscalizar a ampliação dessa lei em todos os 26 estados e no Distrito Federal, segurando que seja implementada de forma justa, eficaz e transparente. Precisamos cobrar dos nossos governantes para que essa lei saia do papel e faça diferença real na vida das pessoas. A lei orgânica não apenas padroniza procedimentos, mas também eleva a moral, fortalece as instituições e, sobretudo, protege a sociedade. Vamos seguir juntos nessa missão pela valorização da segurança pública no Ceará e no Brasil. Na Câmara dos Deputados, já protocolei mais de 100 projetos de lei. Na área da segurança, destaco as mais de 50 moções de louvor em reconhecimento ao trabalho incansável dos nossos policiais e bombeiros militares. E não para por aí. Em 2024, tive a honra de ser a deputada que mais apresentou projetos voltados à segurança pública em todo o país. Ao longo desses 3 anos, meu mandato, tenho orgulho de ver meu trabalho se destacando como um dos mais produtivos, tanto no Ceará quanto no Brasil. Quero dizer que eu estou e estarei sempre do lado de vocês. Muito Bom, essa lei orgânica das polícias militares e dos bombeiros militares, ela hoje é atração para todas as polícias militares dos 26 estados brasileiros. E o coronel Elias Miller da Silva, que é assessor legislativo do Senado, ele fez uma explanação bem detalhada que realmente deve chamar a atenção de todos os policiais brasileiros. Em razão da importância desse tema, nós vamos pegar essa explanação do coronel Elias Miller da Silva e vamos publicá-la hoje ao meio-dia. Portanto, todos os policiais militares do Brasil podem ficar atentos a essa manifestação do coronel Elias Miller da Silva com relação à Lei Orgânica das Polícias Militares e dos Bombeiros Militares. Os cearenses precisamos ficar atentos ao que acontece na Universidade Federal do Ceará. Na última semana, segundo
a movimentação em redes sociais, foi feito um movimento entre estudantes e professores para angariarem alimentos para distribuição com as trabalhadoras e trabalhadores terceirizados daquela instituição federal, que até ali estavam com os seus salários atrasados. Ontem, eu fui tentar comprar um livro do escritor cearense Jader de Carvalho, que não era o Aldeota, o romance que no momento está sendo muito comentado em algumas rodas no Ceará, e procurava do mesmo autor uma outra obra também muito significativa, que é a Sua Majestade o Juiz. Pasmem, a livraria da Universidade Federal do Ceará, na Avenida da Universidade, próxima à reitoria, está fechada há aproximadamente 3 meses. Me disseram no local que o fechamento da livraria se deu porque decidiram os dirigentes lá da universidade mudar o seu local, tirar de onde estava para funcionar no prédio vizinho. Veja bem, tirar daqui para botar ali. Não era para botar acolá, não, para botar ali. E esse prédio vizinho era ocupado por setores da segurança da própria universidade. Também fechado na mesma ocasião. Pasmem novamente, os 2 imóveis, um vizinho ao outro, estão entregues ao abandono, estão abandonados, numa clara demonstração de falta de cuidado com os atuais dirigentes da Universidade Federal do Ceará com o patrimônio público. A vice-governadora do estado, Jader Romero, vai passar uma semana em viagem pelos Emirados Árabes, em missão oficial. Ela já viaja amanhã, se não hoje. O processo crime contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e oficiais do último escalão do Exército e da Marinha brasileiras ainda vai dar muito o que falar, tomando, por exemplo, os primeiros depoimentos ocorridos ontem, quando o ministro Alexandre de Moraes advertiu ao ex-comandante do Exército, General Marco Antônio Freire Gomes, do dever, como testemunho, de dizer a verdade e somente a verdade. Isso é duro, né? Para um general de 4 estrelas, na ativa ou na reserva. Antigamente, nem se imaginava que isso pudesse ocorrer. Pois bem, o general foi advertido de dizer a verdade, para dizer a verdade, somente a verdade. Ele quis retrucar ao dizer que tinha 50 anos de caserna e falava a verdade. Mas recebeu a reprimenda. O general não negou o que havia dito no inquérito à Polícia Federal, mas, com outras palavras, tentou amenizar a situação do ex-comandante da Marinha, que, segundo o general Freire Gomes, no depoimento prestado à Polícia Federal,
teria apoiado a ideia do ex-presidente Jair Bolsonaro de dar um golpe de Estado. As coisas estão muito mudadas nesse mundo, né? O general do Exército sendo advertido para dizer a verdade. Ciro Gomes, mesmo sem ser candidato, vai ser um dos principais protagonistas das eleições do próximo ano no Ceará. Pelo que se admite, os seus discursos vão continuar sendo muito duros em relação a políticos petistas, cearenses e nacionais. E não se surpreendam se ele, Ciro, incluir o irmão Cid no seu rol de acusados. O fato de o deputado federal André Fernandes, pessoa muito ligada a Bolsonaro, o ex-presidente da República, ter feito elogios ao político Ciro Gomes, motivou uma série de... ele fez esses elogios lá no encontro que teve com vereadores do seu partido, o PL. Esses elogios motivaram uma série de críticas de pessoas ligadas ao grupo político do governador Eumano de Freitas. Nas críticas a Ciro, eles tentavam passar a ideia de que Ciro estaria ligado a Bolsonaro. Os petistas sabem mais do que nós outros que não é surpresa essas alianças políticas consideradas estapafúrdias, principalmente depois que o presidente Lula chamou Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, e ele, Alckmin, aceitou ser candidato a vice-presidente da República na chapa de Lula, eleita em 2022. Antes da aliança, ou desta aliança, Lula-Alckmin, não muito distante de 2022, Alckmin disse de público, e o seu discurso ainda continua na internet, aspas, disse Alckmin, aspas, Lula quebrou o Brasil e agora quer voltar a ser presidente. Ou seja, é o criminoso querendo voltar à cena do crime. Então, os petistas, diante disso, não deviam se surpreender, mesmo que houvesse uma aliança de Ciro com a direita, ou da direita com Ciro, porque essa aliança do Lula com o Alckmin já foi o máximo. E na política brasileira, infelizmente, isso acontece. E a alegação deles é que tem de acontecer para resolver um problema maior, evitar uma situação mais difícil. Este é o discurso do Ciro, dizer que tem que fazer essa aliança para salvar o Ceará. E o pessoal da direita diz mais ou menos a mesma coisa, que defendem o mesmo objetivo, derrotar o PT no Ceará. Nesse bloco, inclui-se Tasso Gereissati, que é um adversário comum do PT, embora tenha votado em Lula contra a Bolsonaro em
2022. Esse entendimento da direita com Ciro e com Tasso Gereissati já ocorre desde outubro do ano passado, no segundo turno, a partir do segundo turno das eleições municipais em Fortaleza. Os entendimentos eram para, naquele momento, apoiando o candidato André Fernandes, derrotar o candidato Evandro Leitão, que é o atual prefeito. Esse entendimento prosseguiu visando as eleições de 2026. Hoje, o que se entende, conversando com os dois segmentos, é que eles estão muito otimistas com relação a essa coligação em 2026, notadamente após essa movimentação partidária que se deu e está se dando, que vai culminar tirando apoiadores, tirando partidos da aliança que apoiou e apoia o governo Eumano de Freitas. Já falamos aqui várias vezes, como, por exemplo, da fusão do PSDB com o Podemos e a sequência do entendimento que vai para uma federação, aí chamando o MDB e o Republicanos, que são partidos que apoiaram e apoiam o governo Eumano de Freitas. E ainda a federação, que já foi oficializada entre o União Brasil e o PP. O PP, que foi um dos principais aliados do governo Eumano e continua sendo desde as eleições de 2022. Dizendo isso,